Olá! Voltamos para mais um capítulo desse nosso livro maravilhoso, Mensageiros, que através das experiências do André Luiz vem nos contar o proceder, o mal proceder, as deficiências e as vitórias dos mensageiros. Mensageiros era um centro assim, entre aspas, de treinamento de médiuns, doutrinadores, palestrantes, que foram preparados, que são sempre preparados para encarnar aqui na Terra e fazer um bom serviço. Saem todos de lá com esse mesmo propósito de vir aqui resgatar seus próprios débitos através das atividades mediúnicas, através das atividades doutrinadoras, da fala, do exemplo. E quando André está lá nesse centro, ele tem o auxílio do amigo dele para encontrar esses casos, essas pessoas, para ele trazer para nós várias experiências. E hoje, essa experiência do capítulo 11 é a experiência do Belarmino, que é um doutrinador falido. Todas essas pessoas que saíram lá desse centro vieram muito bem preparadas, inclusive com apoios. Mais seres encarnados viriam junto com esses doutrinadores, palestrantes, espíritas e tudo mais, para fazer o serviço. E esse Belarmino veio com 8 médiuns que iam auxiliá-lo ao longo da carreira mediúnica, ao longo do tempo que ele seria doutrinador espírita, porque ele vinha preparado para fazer um grande serviço. E ele diz assim, primeiro no serviço de exemplo, depois de doutrinação. E, inclusive, ele vinha até com um espírito amigo, a Elisa, que casaria com ele e daria força para ele em toda a vida. E assim foi feito. Todos vieram, todos cumpriram e ele caiu. Ele caiu porque começou a ficar muito bobo, como diz ele, deslumbrado com o que ele conseguia fazer com a mediunidade. Ele era doutrinador, então era ele que orientava os médiuns. E ele ficou deslumbrado com as informações que ele poderia ter, ficou deslumbrado assim com as coisas que ele poderia conquistar com esse serviço de doutrinação e passou a fazer pesquisa. Então, pesquisa filosófica, pesquisa das curiosidades que ele tinha, em vez de atender as pessoas que precisavam, em vez de atender a espiritualidade que estava precisando da ajuda do serviço, né, da doutrinação, que é prestar o serviço de amparo, de acolhimento, de orientação. Enfim, ele foi achando tudo uma bobeira. Inclusive, ele começou a chamar o Evangelho de Jesus de velharia e não queria mais trabalhar. Esse serviço assim de auxiliar quem está precisando é muito ruim. Ele queria as pesquisas filosóficas e de repente nem isso estava satisfazendo mais ele, porque ele disse que começou a achar que tudo era besteira e desconfiar dos médiuns. Vocês podem dar mais o serviço, vocês podem fazer melhor, vocês poderiam estar fazendo diferente. E desconfiando dos médiuns, ele foi colocando o trabalho a perder. Inclusive, ele fez se perder o grupo. O grupo que tinha se organizado para prestar esse serviço, ele destruiu. E entrou para a carreira política. Segundo ele, não a política que constrói, a canalha. Politicalha. Então ele começou a falar que estragou a vida dele e ele conseguiu muitos recursos financeiros através dessa politicalha, como ele chamou, mas acabou na miséria espiritual, na miséria emocional e a saúde física acabada. Bom, ele diz para o André: realmente, eu sou o caso de doutrinação falida, a minha posição de comando me colocou nessa condição e a minha vaidade me fez perder. Elisa continuou minha parceira, me chamava a atenção para as questões espirituais do processo, mas eu não dava ouvidos e continuei fazendo o que eu achava certo. E ele fala assim, um corpo com enormes enfermidades, um palácio confortável de pedra e um deserto no coração. Esse foi meu fim. Bom, aí o André falou para ele, mas sim, Belarmino, disse, abracei-o, né? Ele deu um abraço e disse, você tem razão. Eu tenho certeza que eu
que estava ali pesquisando, né? Eu, o André, não vim somente aqui num centro de mensageiros, mas ao centro de grandes lições. Hoje você me deu uma grande lição, porque ele tinha falado para o André assim, mas como não ser assim? Como aprender sem a escola? Como retomar o bem sem corrigir o mal? Porque hoje ele estava arrependido, porque tinha visto a grande besteira que fez. Ele já tinha ganhado esse serviço, quando estaria encarnado, ele tinha ganhado esse serviço para recompor o que já tinha feito de errado, criou mais débitos ainda, mas agora estava arrependido. Quantos de nós será que não fomos assim, né? Presta atenção, se você tem esse serviço, se o chapéu serviu, presta atenção, vamos trabalhar para o bem, vamos fazer para o bem para a gente não se arrepender depois. Até o próximo capítulo.